Ok, vamos nesse vídeo então ver um pouco sobre uma outra ferramenta que é a ferramenta Sumário. Ela já também aparece aqui um atalho dela aqui na tela inicial. Ok, já aproveitando também que já estamos por aqui nela, vamos clicar sobre e vamos aqui pedir uma expansão da aba para poder visualizar melhor a ferramenta, né, os resultados. Ela te dá um sumário, dá um resumo, né, um indicativo aí sintético do que é das características principais do seu corpus. Então, aqui você já percebe, o documento possui 13 documentos, né? 575.507 formas únicas de palavras, né? Ou seja, são 575.507 palavras únicas, né? Que não se repetem, né? Palavras únicas. Ele foi aqui aparece até o tempo que foi criado, já esse é o prazo que a gente subiu o corpus pro Voiam, e estamos aqui a gravar os vídeos, né, dos tutoriais. Aparece então aqui um resumo, né, dos documentos, a extensão dos documentos. O mais longo é o da Unicinos, ok? Se você clicar sobre ele, ele vai abrir a análise só sobre aquele corpus, tá? Repetindo as análises, as palavras que mais aparecem, ok? Na Unicinos, a barragem edital. Mas voltamos aqui para a aba. O mais longo, então, é do Instituto Mantes da Unicino Edital, né, com cerca de 1 milhão, né? Como é que é? 1, 2, 3 casas aqui, 771, então tem 1.197.000 palavras, alguma coisa nesse sentido. Estadão, né, com 6 milhões, Folha de São Paulo, Jornal Nacional, o Estado de Minas, e o mais curto é o The Intercept Brasil, com 6.671 palavras apenas, o Popular, com poucas reportagens, Jornal Globo, né, aí vai aumentando um pouco de tamanho também, né, ok? Aqui, enquanto você tem o Jornal Brasil de Fato, tem 26.934 palavras, você tem aqui. E aí a densidade vocabular. O interessante são esses gráficos aqui, né? Ele vai gerar esses gráficos das tendências aqui, né, também, né? Folha de São Paulo aqui, você segue, né, do menor para o maior, né? Ok? Chega aqui no topo, né, no pico, que é o Humanitas, o Unicinos, cidade e tal. E o mais curto, que é o Intercept Brasil, tá aqui, já falamos dele. E aqui você tem a densidade vocabular, né, que é a complexidade, né, ou a variabilidade, ou a variedade, a diversidade de palavras utilizadas nos jornais, né. Uma coisa que chama a atenção é que o jornal, o corpus, né, do The Intercept Brasil, é o menor dos corpos, mas é o que tem a maior densidade vocabular, né, a diversidade de palavras para poder dizer, escrever sobre o mesmo assunto, né. Seguido aí pelo Globo, pelo Popular, pelo Brasil de Fato e pela Deutsche Welle Brasil, né. E o mais baixo, o Unicinos, com palavras, né, que aí já garante um pouco de repetição de palavras, né, porque a densidade é justamente o uso de palavras diferentes no texto, que o Jornal Nacional. Aí você já percebe também para o público, né, que o jornal é escrito, né, o tipo de público para o qual o jornal é escrito. Você percebe que jornais que são de publicações mais populares, né, para atingir grandes massas, uma densidade vocabular menor, né? Jornais que, queiramos ou não, eles foram pensados para ampliar um público mais crítico, de uma leitura mais crítica, né, tipo The Intercept e o próprio jornal o Globo mesmo. Aqui não vamos analisar essas questões de tendência, só estou tentando explicar que esses resultados significam. Tem aí uma densidade vocabular maior. Até mesmo porque o jornal o Globo, a gente coletou muitas colunas, né, de jornalistas e outros especialistas que analisaram o evento, né, em questão, que foi o rompimento da barragem de Fundão.
Média de palavras por frase, né? Aí o jornal, a média mais alta de palavras por frase, né? 24,9 palavras por frase. O Brasil de Fato, seguido então pelo The Intercept Brasil, o Instituto Unicinos, né? E aí o Nexo, que tem o menor número, um dos menores números aí de palavras por frase também, que também é uma característica de redação, né? Do estilo jornalístico, né? Dentre os menores, o Nexo é o maior deles, né? O Globo, né? Mesmo assim, frases curtas, né? Maior densidade vocabular, mas também com frases curtas, né? Para poder ser fáceis de serem lidas e absorvidas pelo leitor. As palavras mais frequentes no corpus: Samarco 3.175 vezes, Barragem 2.688 vezes, Mariana 2.236 vezes, Rio 1758, Lama 1750, né? E palavras distintivas, né? Comparadas aí com o restante do corpus, né? Aquelas palavras que só apareceu uma vez, né? E são bem distintas mesmo, né? São bem próprias, né? Aí a BBC Brasil, no próprio referência que o jornal faz, né? No seu próprio jornal, por exemplo, a entrevista a alguém, né? Respondeu à BBC, né? Ou essas coisas assim. Brasil de Fato. Você tem aqui RMA, isso é uma sigla que ainda não descobrimos o que, que é, mas se você clicar sobre ela, deveria abrir aqui, não abriu. Ok, tem a COP21 aqui na Deutsche Welle, que é aquele evento ambiental, né, que aconteceu na época, a Dilma até esteve por lá, euros, artista, paz, né? E aí você vem aqui as várias palavras que vão se repetindo, né, que são distintivas, né, ou que só apareceram naquele jornal também e são diferentes das outras, né. A sigla aqui do Instituto Mantes Unicino, Romaria, ok? Então você já percebeu que esta é uma função que dá um sumário, né, uma síntese bem, é uma síntese mais bem detalhada aí do seu corpus. Aí que você pode aumentar aqui os elementos, né? Vamos aumentar ao máximo aqui para a gente ver como é que fica. Olha aí. Nossa, que lindo, né? Aí as palavras mais frequentes, já aumentou aqui então para 500, as 500 palavras mais frequentes, né? 59 palavras mais frequentes, ok? Então você tem aqui gente, a palavra gente, né? Tá aqui, ó, 489 vezes, ok? E aqui é por isso que nessa parte aqui que é importante fazer aquilo que já havíamos falado em outros vídeos, que é a junção de palavras que são compostas, né? Por exemplo, aqui você tem gerais, né? Deve ser composta no próprio corpus, aí é importante trabalhar no próprio corpus primeiro, para depois inserir nas análises, no software de análise. Depois dos resultados, de algum dos resultados do software de análise, você retornar ao corpus para consertar algumas variações, alguns erros nesse caso. Por exemplo, aqui, né? Minas teria que estar junto com Gerais, né? Minas Gerais, Bento, né? Lá o distrito de Bento Rodrigues. Então, sempre colocar isso junto, ok? Conectar as duas palavras. Aqui você tem Bento, né? E você tem aqui o Rodrigues. O Bento aparece 1016 vezes e Rodrigues aparece 839 vezes. Porque geralmente as pessoas falam o pessoal do Bento, as pessoas do Bento e não complementa com o Rodrigues, mas aí você tem que entrar no corpus, joga seu corpus lá no Word, né, ou algum outro editor de texto, aí usa aquela simples técnica mesmo do localizar e substituir, né, Bento Rodrigues, onde tiver Bento Rodrigues em separado, junta, né, onde só tiver Bento, vê se é Bento mesmo, referência a Bento Rodrigues e substitui por Bento Rodrigues junto ali com o underline. Por exemplo, aqui a Fundação Renova, né? A Renova aqui, acho que é referência à Fundação Renova, que é a fundação que a Vale criou para poder gerenciar a questão da compensação às pessoas e os reparos aos danos, né? E aqui as várias outras palavras distintivas que vão aparecendo aí, por exemplo, nos documentos, né? Que são palavras que se repetem ali
específicas também àqueles documentos, né? Ok? Mas é isto, né? Esse é o vídeo sobre o sumário e a gente passa então a responsabilidade para você, cursista, que está fazendo aí o curso e vai explorar esses recursos e no próximo vídeo mais uma ferramenta aí de análise de corpos com o Voyant Tools.